Como que a minha alma, toda adoecida, fragilizada, fraca, com tanta coisa que eu sei que precisa melhorar, com tanta coisa que honestamente eu admito, seja para as pessoas que convivem comigo, para mim mesmo, para Deus, para o meu terapeuta, seja para quem for, como que alguém como eu posso ter a segurança absoluta para ser curado? Porque se as minhas doenças, se as minhas fragilidades, se os meus vícios e condicionamentos se desencadeiam dentro de mim por essa insegurança essencial, por esse medo essencial no ser e que, reforçado por tudo que eu experimentei, virou esses sofismas, essas fortalezas, como que eu posso experimentar essa confiança, sendo que eu ainda sei que eu sou relativo, eu sei que eu ainda lido com fraquezas? E a boa nova do Evangelho é que eu vou vencendo e tudo isso vai sendo destruído dentro de mim quando eu vou levando os meus pensamentos, não mais a minha própria perfeição, a minha própria fidelidade, a minha própria obediência, mas a obediência de Cristo, ao fato de que Cristo obedeceu por mim. Cristo na cruz foi fiel em meu favor e em meu lugar. Ele obedeceu por mim. Ele obedeceu de maneira positiva e negativa. De maneira positiva, é porque o Evangelho fala que ele cumpriu a lei de maneira perfeita, de maneira inteira, por dentro e por fora. Tudo aquilo que você e eu, pela fraqueza da nossa carne, nunca conseguiríamos, o texto fala que ele foi obediente, fiel até a morte. Ele fez tudo o que a lei mandava. Tudo que você e eu não conseguiríamos. Tudo aquilo que a sua alma assimila e a sua consciência grita de que precisa ser feito. O Evangelho é a boa notícia que Cristo obedeceu no seu lugar, em seu favor, como o Cristo. O Cristo significa o Messias ungido, o representante de todos nós, o último Adão, o homem dos homens, que representa você e eu, obedeceu, sendo fiel no meu e no seu lugar, positivamente e negativamente, porque na cruz toda a quebra da lei, toda a sua fraqueza, todo erro, toda iniquidade, toda imperfeição, toda fraqueza, tudo aquilo que diante da lei você e eu não damos conta e que merecia ser julgado e punido, ele obedece absorvendo nele próprio o juízo de todos nós, a culpa de todos nós. Por isso que Paulo fala assim, quanto mais você e eu levamos o nosso pensamento cativo à obediência, não minha, não sua, a fidelidade não minha e não sua, mas a obediência e a fidelidade de Cristo. Eu ainda tenho fraquezas, você ainda tem situações que ainda não foram todas quebradas, não todas vencidas de maneira prática. Mas você não é uma surpresa para Deus. Deus não está com a mão na cabeça falando o que eu fiz quando eu chamei essa pessoa. E agora? O que eu faço com esse vício dessa pessoa? A boa nova do Evangelho, que é essa proclamação de boas notícias, não é de que você e eu, que nós somos aceitos, perdoados, acolhidos, amados, seguros, que podemos desfrutar de uma segurança absoluta, concreta e eterna, porque você e eu somos perfeitos, obedecemos perfeitamente, somos fiéis perfeitamente. Não, é porque Cristo foi fiel no meu e no seu lugar. Cristo obedeceu no meu e no seu lugar. E é justamente a boa nova da obediência de Cristo,
da fidelidade de Cristo, desse Messias, desse Deus encarnado entre os homens, que se tornou o Messias, o Cristo de Deus na terra, se tornando esse representante de uma nova humanidade e que obedece de maneira absoluta e perfeita, ao ponto de ir para a cruz e morrer no meu e no seu lugar, provando a minha e a sua morte, e que me é dado esse dom. Eu sou vestido da obediência de Cristo. O Evangelho é a boa notícia de que tudo que é negativo ao seu respeito foi removido. O pecado foi removido. A culpa foi removida. Todos os vícios e fraquezas foi absorvida na cruz. Mas também é a boa notícia de que você foi vestido com a obediência de Cristo. Como se você tivesse obedecido tudo. Como se você não tivesse vício nenhum. Como se você não tivesse fraqueza nenhuma. Mas você fala, eu ainda tenho, eu ainda lido com isso. Mas o Evangelho me convida a não andar mais pelos meus sentimentos, pela minha vista, por aquilo que eu vejo e sinto, mas pela confiança, pela fé de que eu estou vestido com a justiça de Cristo, com a obediência de Cristo, com a fidelidade de Cristo. O Evangelho é boa notícia de que você foi vestido com a fidelidade de Cristo. E por causa da fidelidade de Cristo, porque Ele foi fiel e obedeceu no meu e no seu lugar, de maneira integral e perfeita, quanto mais você e eu vamos crendo nessa boa nova, o apóstolo Paulo, como boa notícia, fala que todos os sofismas, condicionamentos que a minha e a sua mente, a nossa alma ainda sofrem, como vícios que parece que nunca se quebram, Paulo fala que é justamente quando nós vamos confiando e levando nossa alma em obediência a isso, a essa confiança, porque Cristo obedeceu, esses sofismas vão sendo destruídos, essas fortalezas nas nossas almas vão sendo quebrados, porque se todo vício, toda a escravidão da nossa alma vem dessa insegurança essencial, desse medo essencial no ser, a nossa cura, a nossa libertação profunda e existencial para o dia a dia vem de quanto mais a nossa alma experimenta uma confiança, uma segurança. A base da nossa libertação vem dessa segurança essencial, que apesar da nossa relatividade, apesar das nossas fraquezas, apesar de você entender e perceber e não negar que há dimensões em você que ainda precisam ser mudadas, que você precisa melhorar, que você sabe que há situações em você que precisam ser alteradas, mas você confia que apesar dessas fraquezas, apesar de toda a relatividade, você foi vestido com a santidade de Cristo, com a fidelidade de Cristo. Você está no Messias, no Cristo de Deus. E por causa da obediência dele, da fidelidade dele, quanto mais a sua alma vai descansando, ouça e creia nisso, quanto mais a sua alma vai descansando, experimentando a segurança pacificada de se saber em Cristo, recebendo essa nova identidade como um filho de Deus, totalmente perdoado, aceito, amado, acolhido, altamente favorecido, profundamente amado, mesmo com tanta fraqueza e relatividade no tempo e na história, você está assentado em Cristo nos lugares celestiais e você começa a enxergar-se à luz dessa verdade. E agradecer a Deus, porque apesar de haver dimensões em você que precisam se alterar, você vai agradecendo e confiando e levando a sua mente, os seus pensamentos, os seus louvores, as suas meditações, as suas orações, os seus estudos bíblicos, tudo é levado não mais para si,
Não mais para a sua obediência, para a sua capacidade, para a sua fidelidade, mas para a confiança da fidelidade de Cristo em seu favor, que de maneira imutável e indestrutível e eterna foi fiel no seu lugar e em seu favor. E por causa da fidelidade dele, da obediência dele, você pode descansar, entrar no descanso da nova aliança, de se saber aceito, acolhido, revestido da justiça dele, da fidelidade dele, descansando na obediência dele, mesmo nos dias das suas fraquezas, onde você não nega, mas você confia que apesar de você, você permanece em Cristo, seguro, amado, santo, perdoado, justificado. E é nisso que a sua alma encontrará cada dia mais descanso. E quanto mais o seu coração descansar e experimentar essa segurança essencial, essa confiança essencial, mais o seu ser vai sendo curado. Mais você vai se vendo livre dessas amarras, dessas fortalezas, desses condicionamentos que muitas vezes se tornaram sofismas, enganos, e que você quando vê volta, mas quanto mais a sua alma se rende às boas novas da fidelidade de Jesus, do Messias, do Cristo de Deus, e que te colocou nessa aliança eterna, mais o seu coração descansa. E mais você vai percebendo um poder espiritual de viver em liberdade, não mais escravo de vícios, não mais escravo de condicionamentos. E é sobre isso que nós devemos cada dia mais meditar. E é sobre isso que eu quero orar com você. Isso não é um processo simples, simplório, não é da noite para o dia. Em Cristo, acabou. Você já está salvo, perdoado, seguro e de maneira eterna e absoluta. Mas a sua experiência, você sabe que nem sempre você experimenta essa liberdade toda. Mas o chamado do Evangelho é que nós venhamos crescer em confiança da liberdade que Ele conquistou. Não por aquilo que fazemos, não por aquilo que obedecemos, mas porque Ele foi fiel. Porque Ele obedeceu, porque Cristo obedeceu no meu e no seu lugar, você pode confiar de que nada te separa do amor de Deus. Você pode descansar de que a sua vida está oculta em Deus, conforme diz Colossenses 3:3. Você pode confiar e mergulhar cada dia mais na profundidade, na altura, na largura do amor de Deus que é inseparável ao seu respeito. E quanto mais a sua alma experimenta essa segurança essencial, mais os vícios vão perdendo a força, mais você se percebe livre, mais você se enxerga você tem uma nova percepção ao seu respeito, não de autoconfiança, porque não é baseado em você, mas de confiança. A cura não está na autoconfiança. A cura está na confiança. Confiança diz respeito ao que você faz, ao que você pode, ao que você conquista. E é isso que o máximo que esse mundo pode te oferecer, que as psicologias, que as terapias, que tudo isso, bem intencionado que possa ser, ainda é relativo, porque é baseado em você, no que você consegue, mas ainda é enganoso. Porque a autoconfiança só gera ou soberba quando você faz tudo certo, ou inferioridade quando você erra. A proposta do Evangelho não é a autoconfiança, mas é a confiança do coração que confia e descansa, não em si, não na sua capacidade ou performance, mas na fidelidade e na obediência de Cristo em meu lugar e em meu favor, quando Ele obedeceu até o fim, até a morte e morte de cruz. E é nisso que a minha alma experimentará paz, confiança, segurança. E é isso fruto de toda a minha libertação.